Antes de começar, esse aquário eu mandei montar e tal. A colmeia de captação da bota, geralmente ela tem uns 4 centímetros, mas eu pedi para fazer com 8 porque eu já queria fazer um espaço para colocar uma tela. Geralmente esses aquários grandes, eles são feitos para peixes grandes, mas como eu queria ter peixes pequenos, eu achei que eles poderiam ser sugados pela bota. Então, eu mandei fazer mais alto para que eu pudesse fazer alguma gambiarra aí. Eu usei uma rede dessas vendida em telas para construção, a mesma que eu vou reaproveitar aí para fazer os sacos de mídia, e eu colei elas com silicone ali para que os peixes pequenos não caiam. Como eu coloquei o silicone de qualquer jeito, o resultado final ficou bem feio. O silicone ficou escuro, mas aparentemente funcionou. Mais lá pra frente, quando eu falar sobre os problemas, eu vou relatar direitinho o que essa gambiarra trouxe de positivo e negativo. Pois bem, mas vamos ao aquário em si. Com o móvel furado, eu posicionei ele próximo à parede, com espaço para mim conseguir entrar ali atrás para fazer a parte da tubulação. Eu medi os canos, cortei e colei a parte traseira, porque a parte da frente eu não colei não, caso seja necessário alguma mudança. Imaginei na montagem algo assim: ilha com substrato fértil e cercado de areia. Existem milhares de montagens assim na internet, e de certa forma eu me inspirei um pouco nelas. De início eu queria que fossem separados por rochas, para não misturar o substrato e areia. Mas eu não ia ter rochas pequenas, nem tanto para fazer. Eu não ia ter muitas rochas para fazer o negócio, acabei descartando essa ideia. E no final, do jeito que eu montei, acabou não dando muito certo por conta dos discos. Mas no fim da montagem eu mostro e trago as possíveis soluções. Eu optei por esses substratos. O primeiro é o da Eco Complex, e esse substrato eu acabei comprando bem depois. Eu achei ele bem interessante porque ele me lembra muito um carvão ou pedra. Não tem aquela textura de substrato de terra cozida. O problema maior é que ele tende a alcalinizar a água, e na embalagem mesmo diz que não é indicado para discos. Mas comigo eu não tive problema com eles não. Talvez com outros peixes menores mais sensíveis. O segundo substrato eu usei da marca M-Breda. É uma marca nacional. Eu gostaria de usar somente M-Breda, mas ouvi uma conversa aí sobre esse substrato soltar fosfato depois de um tempo e ele ter uma durabilidade curta. Então fiquei meio cismado, embora aparentemente seja um ótimo substrato. Bem, uma boa dica é sempre usar produtos da mesma marca, como por exemplo uma linha completa de substrato, e não misturar assim marcas como eu fiz, porque talvez esses produtos não se complementem e talvez podem até desequilibrar o sistema em geral. Mas como eu fui comprando as coisas aos poucos e muitas vezes eu não tinha acesso à gama completa de uma marca, isso acabou acontecendo dessa forma. Um dos motivos também de eu colocar outra marca de substrato junto é porque algumas pessoas dizem que o substrato da M-Breda dependendo de 2 a 3 anos, dependendo da demanda, já é necessário trocar o substrato. E como meu último aquário ficou montado mais de 5 anos, eu quero que esta montagem dure mais ou menos isso. Então fui atrás de um substrato que tivesse uma vida longa maior. A bomba que eu estou usando é uma Geneca de 5.000 litros hora. O orçamento estava bem curto, então eu optei por esta marca que eu achei bem barata. E não me decepcionou não,
Me parece um produto ótimo, bem robusto, tem a mesma qualidade das bombas nacionais e não deve nada. E uma bomba eletrônica iria aumentar muito o custo final. Essa bomba eu comprei no Mercado Livre, né? E ela veio com um trincado na parte do plástico dela. E eu não sei se teria algum problema, viu? Mas aí, até você mandar de volta o vendedor, trocar e tal, eu achei melhor fazer uma gambiarra aqui. Eu peguei uma cola dessas de cano PVC e passei um pouco em cima e vedou bem, viu? Eu tive que mudar a divisória do SAMP, pois esta bomba não cabia lá. Eu fiz pensando numa bomba de 2.000 litros hora, mas acabei comprando uma de 5.000 por ser praticamente pouca diferença entre um preço e outro. Aí lá veio a dor de cabeça, né? Eu usei um óculos como proteção enquanto descolava o vidro antigo, mas eu fiz isso depois que uma lasca de vidro bateu no meu rosto. Então eu reforço aqui os cuidados que temos que ter a fazer qualquer tipo de trabalho. Temos que ter segurança e saber o que estamos fazendo. A montagem em si eu comecei desenhando mais ou menos onde eu queria essas ilhas. Depois eu vim com a camada de rocha vulcânica. Esse substrato eu vou usar como biologia e não como isolante como a maioria usaria. Aqui eu quero a ideia que seja mais ou menos como o Power Sand da marca ADA. Se vai funcionar ou não, aí eu já não sei, mas eu consigo aumentar o substrato, aumentar o volume dele sem gastar muito com substrato fértil. Isso iria encarecer demais o projeto. Eu vou usar 6 litros de lava rock da Ocean Tech. Um pacote eu vou usar como base do substrato e a outra como mídia biológica. Mas antes eu vou lavar o produto, pois ele solta muitos fragmentos. Eu lavei umas 4 ou 5 vezes ou até mais. Foi chato, viu? Mas caso você não tenha paciência de fazer isso, você pode lavar umas 2 vezes e tirar a turvação do aquário com a própria filtragem mecânica ou com trocas parciais de água. A lava rock que vai no filtro, eu ensaquei ela em bolsas que eu mesmo costurei com sobras daquela tela que eu coloquei na colmeia da bota. E vejam o tanto de pó que ela está soltando, depois que eu lavei elas dentro do saco e coloquei no filtro. Bem, quem quiser ver as minhas impressões sobre a lava rock, já tem vídeo aqui no canal e eu vou deixar um link aí na descrição, caso você não tenha visto, claro. Bem, eu preciso dizer também que eu cometi meio que uma injustiça, porque esse lava rock, ele realmente não é um barro. Ele parece mesmo com algo cerâmico assim e tal. Então, independente se ele é marrom, preto, a cor que seja, realmente é uma rocha assim. Seca dá pra ter uma noção de como ela é. Só que é claro que eu não vou mentir que eu esperava algo como um coral morto mesmo. Eu usei uma esponja de filtro igual a essas de canister fluval. Na verdade a minha é da canister fluval. Eu usei para isolar o substrato e da areia. A ideia principal aqui é facilitar a desmontagem depois, para que na hora que eu for remover o substrato eles não estejam unidos uma coisa só. E talvez essa esponja possa atuar como biologia também, vai saber. Eu pretendo somente que as ilhas sejam férteis, pois assim eu não quero ter tanto gasto com substrato e eu penso que é bom ter um espaço livre para os peixes, um espaço mais neutro. É legal sim aquários densamente plantados, mas infelizmente eu não tenho recursos para isso.
Eu usei a mesma areia do aquário antigo, que estava cheio de lama do substrato. Mas o processo de lavagem foi tranquilo, usando uma tela aí para peneirar. Aliás, eu tenho um vídeo falando sobre isso, né? Eu vou deixar ele aí na descrição.
Eu comecei a encher de água, reaproveitando boa parte da água do aquário antigo. Assim que a água estava numa altura boa, eu comecei a plantar. Usei plantas simples como amazonense, as higrófilas, que são as mesmas de 2013. Acreditem ou não, essas higrófilas eu comprei uma vez na vida lá em 2013 e venho trazendo elas para todas as outras montagens. Sempre que acontecia algum problema e as plantas começavam a morrer ou eu mudava alguma coisa, eu sempre conseguia ter alguma muda que eu conseguia recuperar elas. Claro, ela não é a mesma planta de 2013, mas as mudas que ela deu eu sempre consegui manter alguma viva e foi assim que eu fui mantendo ela. Aqui eu também arrisquei com uma Ludwig, né? Essas que precisam de iluminação forte, um fertilizante melhor. Eu não creio que vai para frente, só se eu acabar melhorando a iluminação, mas eu ainda estou pensando nisso. E aí para frente eu arrisco em outras plantas também. As rochas eu usei essas Black Rocks. Eu usei somente duas rochas de início, porque a grana estava curta e na loja não tinha uma variedade legal de rochas. Então eu acabei achando que devia gastar com outra coisa e não com pedras. Com o aquário cheio, eu acertei o SAMP, montei ele, coloquei as mídias, todas elas cicladas do antigo aquário, regulei a vazão com sistema de vazamento proposital. Tenho vídeo falando sobre ele, mas basicamente eu tenho um desvio aqui com um registro que eu controlo a vazão que vai para o aquário. Estamos falando de uma bomba bem potente e ela poderia jogar mais água do que recebe. Eu acabei usando uma ampola de biodigeste como forma de acelerar a biologia ou dar mais qualidade à biologia. Foi difícil quebrar este vidro. Eu adicionei ela ao SAMP um pouco no aquário e esperei 1 hora antes de ligar a bomba. Aí depois disso eu deixei o sistema funcionando, porém eu vou adicionar os peixes no mesmo dia. Boa parte deles sim. Os pequenos eu vou colocar no mesmo dia e os discos eu colocarei no dia seguinte. Ou seja, então os discos vão entrar no terceiro dia de montagem. O certo era esperar uns 15 dias, pois mesmo com biologia trazida do outro aquário, tem o risco de dar alguma instabilidade, pois é um sistema novo. A filtragem vai ser a mesma que veio do outro aquário, né? 6 litros de Ista, algumas cerâmicas antigas, comum. Estou usando também Purigen. E aí a novidade vai ser a Lava Rock como filtragem biológica e mais, a princípio, 1 litro de Matrix e depois eu vou adicionar mais 1 litro, sendo 2 litros de Matrix. Bem, a inserção dos peixes e os erros que eu tive eu vou relatar em um outro vídeo, porque aparentemente estava tudo certo, mas eu tive alguns problemas
e devo relatar aqui para que outras pessoas não passem pelo mesmo. Mas meus problemas, a maioria deles foram referentes a este substrato. Esse substrato da Eco Complex, ele estava subindo sim o pH da água. Nos primeiros meses aí eu fiquei até assustado porque estava bem instável, estava subindo bastante. Então eu comecei a usar o Acid Buffer nos primeiros meses e consegui controlar bem. Mas agora, depois de quase 10, 11 meses montado, eu já não vejo não necessidade assim de ficar usando o Acid Buffer. Pelo contrário, agora o pH está descendo, né? Conforme um aquário normal, né? Que vai criando os compostos orgânicos, então eles vão abaixando o pH. Então tem que ficar de olho para subir o pH e não descer. Eu acho que não é necessário um vídeo só para falar dos problemas. Aqui o problema maior é a força que os discos têm quando eles se debatem, quando eles levam susto ou por brigas, ou até mesmo caçando comida. Eles espalham mesmo o substrato. Então se fosse um aquário somente de peixes pequenos como neons e tetras, estaria tudo ok. Então como eu tenho discos, eu tive que aumentar essa parte aí da espuma para deixar um pouquinho mais alto. O certo seria ilhas fechadas com as rochas, né? Elas cobrindo todos os espaços. Mas faltou grana para comprar rochas e também faltou rochas nas lojas. Sobre a tela que eu coloquei ali na colmeia, eu não tive problemas não. É só escovar ali com uma escovinha às vezes para tirar as algas e as sujeiras para não entupir. Mas eu fiz mais alto exatamente pensando nisso, se caso entupir a água passa por cima. A luminária que eu estou usando é da T-Heroes ou She-Heroes, T-Heroes, como você preferir. Talvez eu faça um vídeo sobre elas, mas eu já adianto que né, para esta montagem ela não deu muito certo não. Talvez em aquários com alturas menores que 30 centímetros ou de 30 centímetros talvez dê certo. Eu não falei da fauna, mas fora os discos eu coloquei alguns neons. Esses neons já tinham vindo da outra montagem, já estava comigo há um bom tempo. Depois eu coloquei Tetra Black Phantom, Rodóstomos e etc. Alguns peixes eu vou fazer vídeos separados, como foi o caso do Agulhinha, por exemplo, que já tem vídeo aqui no canal. Eu não tenho intenção de ficar mostrando o dia a dia desse aquário, porque este canal é mais voltado para dicas em geral, e não no meu aquário em si. Mas uma coisa que eu tenho que falar é que os neons ficaram separados por um tempo e eles ficaram sozinhos no aquário. E eu fiquei tentado a deixar um aquário só para eles, criar um aquário só para eles. O cardume ficou bem mais bonito do que na forma com peixes grandes que eles ficam acuados no canto sempre com medo. Esse é um problema nosso mesmo, né? A gente trata esses peixes pequenos como coadjuvante e na verdade dá para levar eles como peixes principal sim. Bem, por enquanto é isso, muito obrigado e até a próxima.